Olha só, vamos ver prisão na CPMI do INSS. Vídeo que tá bombando lá na mídia ninja. Bora. Para, acho que esclarecer os colegas ou até fazermos uma interpretação mais aprofundada da legislação acerca do falso testemunho e quem pode decretar esta prisão. O parágrafo 3º da 1059/52, que cuida das CPIs ou CPMIs também, determina que as comissões, eu vou tentar ser breve aqui, determina que caberá ao presidente da comissão parlamentar de inquérito, esse é o 3º A, caberá ao presidente da comissão parlamentar de inquérito, por deliberação desta, solicitar em qualquer fase da investigação ao juízo criminal competente medida cautelar necessária, o que foi requerido em relação às prisões cautelares, tá? Quando se verificar a existência de indícios veementes da proveniência ilícita de bens, enfim. Porém, o artigo 58 da Constituição, que trata das comissões e de uma interpretação do parágrafo 3º das atribuições dos membros ou do presidente, o que eu depreendo e entendo ser importante para que fique bem claro. Dentro do âmbito da CPI, os parlamentares têm prerrogativas específicas estabelecidas pelo artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e pela legislação que regula o funcionamento das CPIs, como é o caso da 1059. Uma CPI pode determinar a prisão em flagrante de testemunhas ou investigados que cometem crimes durante os trabalhos da comissão, como é o caso do falso testemunho, em curso no 342 do Código Penal, ou até mesmo desacato, que é o 331 do Código Penal. Nestes casos, o presidente da CPI ou outro parlamentar designado pode dar voz de prisão, mas a efetivação da prisão, geralmente, como é o caso, é realizada pela Polícia Legislativa ou por autoridades policiais presentes. Ou seja, não há nenhuma jurisprudência que eu tenha encontrado, ou uma súmula do STF, algo assim, que trate que seja o presidente da CPI que possa dar a voz de prisão no âmbito aqui da CPI. Pode ser o presidente ou um membro. A cautelar, não. Vossa Excelência determina. Então, dentro desse espectro, é bom que entendamos que qualquer um pode dar voz de prisão, sim, porque não há entendimento que esteja acima do 342 do Código Penal. E se houve, ou se há algum precedente dentro de CPIs anteriores ou CPMIs, como eu ouvi dizer, ela é oriunda de um consenso, de um acordo entre os membros, mas ela não faz de forma alguma precedente para as próximas CPIs. Então, eu mesma, como relatora, dei voz de prisão para uma pessoa que estava numa oitiva, pessoa que estava amparada por um salvo-conduto de um HC, mas eu dei voz de prisão quando ele, em questões objetivas e óbvias, como não conheço tal pessoa, e tal pessoa é ou era sócia numa empresa. Encontramos fotos também. A mentira era muito clara. E era a 10ª vez que essa pessoa mentia. Eu dei voz de prisão, essa pessoa foi detida. Enfim, para que os colegas entendam a diferença entre um caso e outro. Então, não havendo excepcionalidade do 342 em nenhuma norma, ou seja, ela vige e nada está acima dela. É a minha compreensão, acredito que seria necessário aprofundar. Marcelo Celli, que é a Haddad Vosf, tem um livro, lançou dias atrás, um livro sobre CPIs. Então, ele não está aqui hoje, mas creio que seja importante averiguarmos essas questões. E hoje foi um caso muito patente sobre isso, por isso que eu gostaria, vice-presidente Duarte, todos os colegas, que possamos nos aprofundar para que não tenhamos esse dissabor de chegarmos até este momento nessa dúvida. E para que os outros não tenham a mesma coragem de mentir, porque fica realmente muito ruim. Agradeço, presidente. Senadora Soraya Tronic, primeiro, obrigado pelo esclarecimento, pelo posicionamento de Vossa Excelência.
quando se trata de prisão dentro de uma CPMI, a partir do momento que a polícia do Legislativo é acionada, passa a se aplicar o Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal, a decisão é apenas do presidente. É ele quem assume a responsabilidade diante do pedido. Numa CPI? Sim. Qual artigo do CPI. Código de Processo Penal? O artigo 107.94. Nós fizemos um estudo bem apurado 107. dessa questão antes e agradeço, mas a decisão, em todo e qualquer sentido, é apenas do presidente da comissão 107, na decisão final. Parágrafo 4º, CPP? 794 no ar. A polícia, vou ler para Vossa Excelência para facilitar. CPP. A polícia das audiências e das sessões compete aos respectivos juízes ou ao presidente do tribunal, câmara ou turma, que poderão determinar o que for conveniente à manutenção da ordem. Para tal fim, requisitarão força pública que ficará exclusivamente à sua disposição. Foi retirado do próprio código, apenas para esclarecer, Vossa Excelência, sobre essa questão. É uma questão de interpretação. Não, Excelência, é uma questão concordo, de decisões. Entendo, respeito, mas eu acho que é bom aprofundar. Na minha opinião, eu vou aprofundar meu estudo. Obrigada. Vossa Excelência tem que definir pedidos ilegais e incompatíveis. E esse pedido de prisão preventiva enquanto investigado é incompatível com o pedido de prisão em flagrante como testemunha. Além disso, ele sistematicamente foi tratado aqui, nominalmente, como acusado, investigado. Várias vezes apontaram o dedo nele aqui, na cara dele. As provas, os elementos de convencimento para falar que houve falso testemunho, Excelência, foram tirados do inquérito também, onde ele está como investigado. E é falado que se ele conseguir, se ele alcançar coerência, ele está salvo, né? Quer dizer que ele está prejudicado se não tiver. E se ele está prejudicado, Excelências, com todo respeito à casa, eu busco justamente para não fragilizar juridicamente qualquer decisão, porque a quem se pede prisão preventiva não se pode decretar prisão em flagrante por falso testemunho, é claro. Mas se ele se prejudica pelas respostas e incoerências, Excelência, com todo respeito, ele está cobertado pelo habeas corpus, porque decorre pelos poderes implícitos, decorre da não autoincriminação, ele também poder não ser coerente do que for, poder ser inerte, poder silenciar-se. E não é o caso, porque sistematicamente aqui ele foi coerente, ele foi honesto, mas se quisesse, alguém nessa situação poderia mentir, porque e não é o caso, porque está cobertado pelos poderes implícitos da não autoincriminação. Eu peço a Vossa Excelência que considere isso nas suas ponderações. Obrigado. Presidente, Obrigado. Pela ordem, em razão da fala do advogado, queria trazer também aqui argumentos jurídicos, porque... 2 minutos para o deputado Duarte. Presidente, eu vou tentar falar em 2 minutos, presidente, mas o próprio advogado não teve os 2 minutos. Eu queria enfatizar aqui, porque a fala do advogado ela vai de encontro, não a mim, mas vai de encontro ao trabalho de Vossa Excelência e de todos os parlamentares que aqui estão. Ele é literal ao avaliar quando um deputado que não é advogado, quando um senador que não é advogado fala e comete talvez um erro técnico jurídico, uma tecnicidade. Isso não é correto, isso não é ético, não é de boa fé. O que nós testemunhamos aqui foi o seu cliente ter dezenas de chances que Vossa Excelência, senhor presidente, está dando, que a CPMI está dando, dele reconhecer os erros, dele reconhecer que ele mentiu e ele se retratar. Vários parlamentares aqui perguntaram, ele repetiu, ele insistiu conscientemente na mentira. Não o suficiente. Na minha fala, eu repeti os questionamentos, ele mentiu de forma ainda mais desproporcional. Não o suficiente, o relator, deputado Alfredo, fez novamente, pela 10ª vez, os questionamentos e ele insistiu de forma convicta na mentira. Então aqui a gente não está falando de um mero engano. Se o seu cliente permanecesse calado, que é um direito que lhe assiste, está na Constituição, mas ele decidiu falar, espontaneamente decidiu falar, talvez foi um erro do advogado de não orientar que ele permanecesse calado. Eu estou aqui com a decisão do ministro Fux. O Rubens não está aqui fazendo favor. Ele não está aqui espontaneamente. Ele não está aqui porque ele, decidi ir porque eu sou bonzinho. Não é. Ele está aqui porque essa CPMI convocou ele na condição de testemunha
E o ministro Fux, mesmo após ele ter Obrigado, Maria José. impetrado habeas corpus, que o Fux não se manifestou de ofício. Ele foi provocado. Foi provocado porque o Rubens tentou fugir dessa CPMI. E ao tentar fugir, impetrando um habeas corpus, o que o Fux fez? Decidiu, diferente de outros ministros do Supremo, garantindo que essa CPMI pudesse lhe ouvir. Para encerrar, Excelência. Destaco, senhor presidente, para encerrar. Pois não. O final da decisão do ministro Fux, no habeas corpus, em resposta ao habeas corpus, disse: não seja preso em razão de permanecer em silêncio nos casos de autoincriminação. Ele falou porque quis. Ninguém obrigou ele de falar. Todos nós... Para encerrar, Excelência, por favor. Decisão do Supremo. E aqui eu repito para terminar, senhor presidente. Para encerrar. Para encerrar. Não assinou o termo de compromisso. Quando foi questionado pela ACA, qual a relação dele? Ele mentiu uma vez, eu perguntei, ele insistiu... Excelência, para encerrar, por favor, vice-presidente. Novamente, ele mentiu pela terceira vez. Eu cedi a palavra a Vossa Excelência por 2 minutos, por uma gentileza. Por favor, senhor presidente. Por 30 segundos, eu concluo agora. Foi perguntado pela procuração, ele mentiu mais de 3 vezes. Ou seja, foram dezenas de mentiras. E é por essa razão que nós aqui, pelo respeito às pessoas que foram roubadas, pelo respeito à credibilidade e seriedade dessa CPMI, porque quando a gente anda pelos corredores da... Para encerrar, Excelência, por favor. Quando a gente anda... Estou terminando, senhor presidente. Por gentileza, termine. Então, o encerramento é que Vossa Excelência cumpra o seu... Nossa, que nervosismo, hein, ô rapaz? Segura a onda aí, ouve o nosso querido deputado. O papel enquanto presidente e possa determinar a prisão pelo falso testemunho, porque ele mentiu. E eu não estou aqui uma hora dessa aqui. Tem outras coisas para fazer, eu não estou aqui brincando. Eu estou aqui para que essas pessoas que roubaram, seja como partícipe, seja auxiliando, seja como for, mas roubaram o povo brasileiro, possa ser preso. Não posso aceitar. É inacreditável um sujeito desse que roubou, colaborou, fez o que fez, sai daqui mentindo na nossa cara. Eu não posso aceitar. Então, meu pedido é que Vossa Excelência decrete a prisão. Pois não. Vossa Excelência acaba me colocando numa situação muito difícil, porque eu tento, como respeito e gentileza, ceder a palavra, mas Vossa Excelência, infelizmente, acaba ultrapassando o limite. Outra coisa, ninguém está aqui para brincar de CPMI, nem Vossa Excelência, muito menos eu, o relator, ou qualquer um dos parlamentares que está aqui. Vossa fala, em alguns momentos, inclusive, até nos ofende. Então, por gentileza, o senhor, como todos os demais aqui, vamos seguir o regulamento e temos a mesma forma de agir e de representar. Por favor, o senhor Rubens Oliveira Costa veio aqui como testemunha, debaixo de um habeas corpus em que foi dado a ele o direito de se silenciar sobre os assuntos em que ele poderia se autoincriminar. Esse direito foi respeitado do começo ao fim desta CPMI. Em todos os momentos, ele foi instado a falar respeitosamente, teve todos os momentos com o seu advogado respeitados e esta CPMI buscou a verdade a todo momento. Quero dar uma informação técnica aqui. É importante mencionar que a CPI segue o princípio da colegialidade, razão pela qual a imputação da condição de investigado ou testemunha a determinada pessoa decorre de uma decisão colegiada, jamais da posição isolada de um ou de mais membros. Não está aqui ninguém que queira uma condenação antecipada de quem quer que seja, porque nós estamos aqui para investigar, mas está aqui quem tem de zelar pela lei e pela Constituição. O que nós vimos hoje, o Brasil assistiu, é mais uma vez o silêncio de quem conhece, sabe como funcionou e não quis trazer informações quando foi perguntado sobre o maior esquema de roubo dos aposentados no Brasil. Nessa comissão, nós vemos aqui, a todo momento, o depoente tentando não dar informações corretas a este parlamento, esconder documentos, fugir das respostas e, muitas vezes, ocultar a verdade. Mas aqui, senhores, e quero deixar isso muito claro, não é terra sem lei. A nossa paciência, ela tem limites. E a nossa determinação, não. Nós vamos até o fim com essa investigação. O crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal é gravíssimo. Quem mente diante dessa CPMI não afronta apenas os deputados e senadores, afronta a nossa lei, a Constituição e o povo brasileiro. Quando alguém esconde a verdade aqui dentro,
é um desrespeito, especialmente, neste caso, aos aposentados na fila do remédio, a viúva que chora para pagar as contas, quem faltou dinheiro no final do mês, para tudo isso. E está muito claro pela documentação que nós temos nessa CPI que o esquema era totalmente conhecido, especialmente pela experiência profissional da testemunha que veio até esta CPMI. Por isso, essa presidência encaminhará imediatamente o pedido de prisão e as representações criminais cabíveis contra a testemunha. Está registrado em ato o comportamento do depoente nessa CPMI. Diante das mentiras constatadas, das contradições flagrantes, da ocultação de documentos, está caracterizado o crime de falso testemunho. Na condição de presidente desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, diante do flagrante delito, eu, neste ato, dou voz de prisão ao depoente por crime de falso testemunho contra essa CPMI. Determino, Vossa Excelência não pode mais se manifestar, senhor advogado, agora só nos autos. Determina a Polícia Legislativa do Congresso Nacional que proceda imediatamente à condução do preso com todas as garantias constitucionais e que seja comunicado à autoridade judicial para as devidas providências. Essa CPMI, e aqui eu vim pautando ponto por ponto, não será instrumento de blindagem de ninguém. Essa CPMI vai até o final, doa a quem doer. Quem rouba do aposentado, rouba do Brasil. E aqui, meus amigos, quem mente vai pagar o preço. Polícia Legislativa que se cumpra as decisões dessa casa. Não, Excelência, só desculpa, o senhor não pode mais se manifestar, só nos autos agora. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião, convidando-os para a próxima a ser realizada 25/9, para o oitivo do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Muito obrigado a todos. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.